Bom dia, meus queridos. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical online e estamos chegando já no 27º capítulo, ou 27ª lição sobre o livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar sobre um certo paradoxo que existe na história de José. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas antes, vamos buscar a presença de Deus, vamos orar juntos, vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe, nos dê graça e nos dê a sua presença. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estudá-lo. Eu quero te pedir que nesta manhã o Senhor venha nos iluminar, nos dar graça, nos dar da tua presença, para que nós possamos compreender essa história que a palavra de Deus nos transmite com tanta propriedade. Queremos te pedir que o Senhor nos ilumine, que a tua graça ilumine a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, ilumine cada coração, tanto daquele que fala como daquele que ouve, para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós terminamos a última lição com José sendo levado pelos seus irmãos e vendido como escravo aos midianitas. E os midianitas estavam, deixe-me apenas... está aqui... Estava procurando aqui o meu rosto, onde é que ele foi parar. E os midianitas, então, o levaram, e nós podemos começar essa nossa lição com o finalzinho do capítulo 37. A partir do capítulo 37, nós temos a história de José no Egito, a história dos seus irmãos, a história de toda a perseguição que José recebeu, e de como ele teve os seus sonhos, que tinham sido dados por Deus, cumpridos pelo Senhor. Nós temos, de uma maneira muito interessante, essa é a lição de hoje. Nós terminamos o capítulo 37 e nós vamos aqui conversar sobre uma história que parece que está desencaixada nessa história. Parece um texto fora do contexto, porque, peraí, começa a falar de José, fala da história de José, que os irmãos tinham tinham ciúmes dele e planejaram a morte dele, e ele foi vendido para o Egito, e o texto termina dizendo que ele foi vendido a um alto oficial lá no Egito, e termina o capítulo 37, e a gente pensa que vai virar a página e vamos ver o que aconteceu com ele no Egito. Mas a história é interrompida. Parece que nós temos um texto fora do contexto. Olha só o que acontece aqui. Esta é a família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, esse é o versículo comecinho do texto do capítulo 37, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. A partir daí nós temos todo o desenvolvimento da história de José. Temos como José é dado como oficialmente morto pela sua família e é pranteado pela sua família. Okay? Nós temos o versículo que diz aí, enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar. Esse enquanto isso, é enquanto os irmãos estavam enganando o pai. Então, nós temos aí uma história dos filhos que enganam os pais, dos filhos que se unem, fazem um artifício, fazem uma mentira, induzem o pai a uma conclusão errada. Eles pegam a roupa de José, que eles haviam arrancado, embebem-na com sangue de um cabrito, de um animal, e trazem ao pai e diz, olha, vê isso, vê se é do teu filho, vê se você reconhece isso. Guarde essa frase, reconhece isso. E o pai reconheceu. E o pai, quando reconhece, ele começa a prantear, meu filho, e tira todas as conclusões, embora os filhos de Jacó não tenham
expressamente mentido, eles fizeram tudo aquilo, o que Jacó fez com seu pai, eles fizeram com Jacó. Porque o que Jacó fez com seu pai foi, no caso de Jacó, foi mais grave ainda, porque ele disse, sou eu, seu filho, Esaú, eu fiz a comida. Ele mentiu, deliberadamente mentiu. E, através das provas, das circunstâncias, ele fez o pai pensar que ele realmente era Esaú. Pois bem, agora nós temos o mesmo acontecendo com ele. E os seus filhos, trazendo a ele a roupa, não falaram nada, não disseram nada, e ele imediatamente tirou a conclusão de que José tinha sido morto. E aí, o que nós esperamos? A continuação da história de José no Egito. Só que o que nós encontramos é justamente o capítulo 38. Olha como é que ele diz. Né? Termina o capítulo 37 com... Né? Esse é o último versículo do capítulo 37. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. E aí vem o quê? Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Suá. Judá casou com ela. Essa era o nome, Suá era o nome da mulher de Judá. Então, notem, dá a impressão de que a história de Judá é uma história que está encaixada ali na história de José, mas que não tem nada a ver com a história de José. Hoje nós vamos entender que essa história tem, sim, muito a ver com a história de José. Vamos dar uma olhada aqui no texto. O texto diz o seguinte, vamos lá. Capítulo 38, eu estou lendo aqui na Bíblia Revista e Atualizada. Nós vamos usar essa Bíblia e, de vez em quando, a gente vai recorrer a outras Bíblias. Eu peguei aqui duas instâncias da mesma Bíblia, uma no capítulo 37, a outra no finalzinho, desculpe, uma no capítulo 38, que é o texto que nós vamos ler realmente, e a outra no finalzinho do capítulo, né? Então, capítulo 37 diz assim, então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. Enviaram a túnica talar de mangas compridas, eles não foram até lá, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu. Então, essa frase aqui, olha, achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Entre mentes, então, enquanto isso, o enterro de José está sendo feito aqui em Canaã, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Você fica imaginando, puxa, vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu por esse tempo, então, peraí, nós vamos tratar do outro filho. E vamos nos lembrar que o filho primogênito, que era Rúben, estava desgraçado. Notem, quando Rúben viu que José não estava lá na cisterna, ele disse assim, não está lá o menino, e eu, para onde irei? Ele estava contando de devolver José ao pai e, com isso, tentar recuperar, de alguma forma, o erro que ele havia feito. Qual foi o erro? Ele se deitou com Bila, a concubina de seu pai. Ele teve um relacionamento sexual com a sua madrasta,
com a concubina do seu pai. E o pai não queria falar com ele. Nós vamos ver no capítulo 49 que, basicamente, aliás, nós vimos na aula passada, Rúben foi deserdado. Rúben perdeu o direito de primogenitura. Os dois próximos filhos seriam Simeão e Levi, que aprontaram naquela cidade lá a cidade de Siquém, com o pai de Siquém e com os próprios Siquém, fazendo com que a cidade inteira se circuncidasse, e eles entraram e mataram todos os homens, cerca de 300 homens daquela aldeia, eles mataram, e depois os 10 filhos, com exceção de José e Benjamim, que eram muito meninos, eles foram até lá, Benjamim não tinha nascido ainda, eles entraram na cidade, saquearam a cidade, roubaram tudo que tinha na cidade, pegaram as mulheres, pegaram as crianças, trouxeram para si, e eles se tornaram párias em toda aquela região. Próximo na linha de sucessão seria Judá. E Judá? O que acontece com Judá? Acontece que Jacó já tinha outros planos, que era José. O plano de Jacó era dar a José a primogenitura. Por quê? Porque José era o filho da mulher que ele amava. Nós já vimos que isso não era permitido pela lei de Deus, mas Jacó tinha esse plano, mas o plano de Jacó também, José, oficialmente, está morto. Então, notem, né? A gente sabe o que aconteceu depois, porque nós conhecemos a história, mas se você não conhecesse a história, e agora? Então, Judá viu, e foi Judá justamente quem sugeriu que se vendesse José para o Egito. Para os midianitas, na verdade, eles não sabem que ele vai parar no Egito. Isso depois é que nos é informado, mas o que eles sabem é que eles venderam, e ele pode ter sido vendido em qualquer lugar, porque os midianitas faziam uma rota muito vasta e vendiam e compravam escravos e mercadorias em todos os lugares. Então, incidentalmente, ele foi parar no Egito. Agora, o Judá não conseguiu ficar com seus irmãos. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Esse adulamita era ali da região de Canaã. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamada Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu, e deitou-se com ela. Bom, ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz um filho, e a este deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe, quando o teve. Judá, pois, então notem que a vida de Judá está caminhando, ele tomou uma mulher, teve 3 filhos. Quando o seu filho mais velho chega na idade de casar, ele vai providenciar um casamento dentre as mulheres cananeias. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor. Note, diante de Deus, ele era perverso, pelo que o Senhor o fez morrer. Então, o Senhor matou muito cedo e Tamar ficou viúva. Vocês conhecem a lei do levirato. Quando uma mulher fica viúva, o seu irmão, melhor, quando um homem morre, o seu irmão toma o encargo. Nós temos uma história extraordinária na Bíblia, que é a história de Ruth. Toma o encargo de que o seu primeiro filho ele vai deitar-se com a sua cunhada, é chamado a obrigação de levirato. Levi é uma palavra que significa irmão e, ao mesmo tempo, significa cunhado, é o dever do cunhado. O cunhado vai tomar aquela viúva para ser
a sua esposa pode ser a segunda esposa, se ele já tiver casado. Parece que Onã não era casado, não tinha filhos, então o Onã ficou preocupado que ele tinha que suscitar uma linhagem para o seu irmão, para que a linhagem de Judá não se perdesse. Mas ele não quis fazer isso. Diz o texto aqui, olha só, então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. E aqui nós temos um filho de Judá que não somente é perverso, mas que peca contra o próprio irmão, assim como o pai havia pecado contra o próprio irmão. Então, nós temos a repetição aqui da perversidade que o pai tinha demonstrado ao querer vender o irmão, ao tramar juntamente com os outros irmãos a morte do seu próprio irmão, ao enganar o pai. Talvez até a razão pela qual Judá tenha se afastado, Judá tenha ido para o outro lado, é porque falou, olha, não dá para viver mais, a gente não havia clima mais para viver, meu pai chorando o tempo todo, eu sabendo que ele está chorando à toa porque o filho está vivo, mas ao mesmo tempo não tendo como recuperar o meu irmão. Só que agora ele está vendo as consequências dos seus atos na sua própria família. Então, olha o que vai acontecer. Possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair em terra, para não dar descendência a seu irmão. Essa maneira de evitar filhos é conhecida hoje como o coito interrompido. É quando você está na relação, é muito perigoso você usar dessa técnica, é muito perigoso. Hoje em dia, qualquer pessoa que quer evitar filhos vai ter pílula, camisinha, vai ter uma série de coisas. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que Onã passou a ser usado por causa de uma interpretação errada da Bíblia. A palavra Onã deu origem à palavra onanismo. Onanismo deixa eu mostrar aqui para vocês, então eu tenho que tomar cuidado, porque quando você faz uma pergunta dessa no Google, você tem que tomar cuidado com a resposta, porque, deixa eu me achar aqui, está aqui, olha só, né? Então, vamos lá, vamos tomar bastante cuidado aqui, deixa eu, bom, está aqui, e a gente, onanismo, ok, onanismo está aqui, né? No caso, interrupção do coito, esse dicionário aqui já foi direto, mas, na verdade, o onanismo é tido como a masturbação, a automasturbação masculina. Por quê? Pensaram que o pecado de Onã era a masturbação. E, durante muito tempo, as pessoas diziam que o onanismo era castigado por Deus e tal, e era uma maneira de se falar da masturbação. Só que o que aconteceu no texto que nós vemos aqui não foi uma questão de masturbação, é uma questão de coito interrompido. Ele não quis dar descendência ao seu irmão. Ele falou, não, eu quero casar e ter os meus filhos para mim. Pois bem, isso, porém, que ele fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então, notem, 2 filhos de Judá já haviam morrido. Primeiro, que casou-se com Tamar, era perverso perante o Senhor. Deus o matou. O segundo, que era perverso diante de Deus, fez o que era mal perante o Senhor, mas também pecou contra a sua cunhada e pecou contra o seu irmão, que era morto. Ele tinha que suscitar descendência ao seu irmão, segundo a lei. Ambos morreram. Restava um filho a Judá. E Judá deve ter pensado, bom, essa mulher já matou 2. Notem, a culpa era de quem que os 2 morreram? Não era de Tamar, mas Judá.
colocou a culpa sobre Tamar. Olha só. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, devia ser criança ainda. Pois disse, olha só, note bem, ele faz uma promessa, permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Porque ele está prometendo que ele vai cumprir o direito de levirato. Você fica na sua casa, você é viúvo, fica na sua casa, vai lá para a casa dos seus pais, e quando o filho tiver na idade de casar, eu vou te chamar e você vai se casar com o meu terceiro filho. Mas ele tinha medo que o seu terceiro filho morresse, pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Então, ele não pretendia cumprir esta promessa, este juramento feito. Assim, Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. Meus irmãos, notem, essa história, o que é que essa história tem a ver com a história de José? Completamente outra história. Parece que alguém encaixou, inclusive muitos autores acham que isso é um encaixe feito por alguém para colocar a história de Judá e tal, porque Judá vencer a tribo. Então, não, mas a Bíblia sabe o que está fazendo. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho Tamar. Né? Tamar era uma mulher viúva, desprezada e enganada pelo próprio sogro. Ela primeiro ficou viúva do primeiro filho. Todo o relacionamento que ela teve com os filhos de Judá, em cada uma ela saiu perdendo. Na primeira ela ficou viúva, porque o homem era mau perante o Senhor, era perverso. A palavra perverso significa que ele era pervertido, um tipo de maldade extrema. Morreu por causa disso. O segundo a desprezou. Não queria ter o filho que ela teria direito e que a inseriria na família de Judá de maneira definitiva. E depois foi enganada pelo sogro. Foi enganada pelo sogro. Judá disse a ela que lhe daria o seu filho, mas não deu. Então, olha só. Judá, então, constitui família. Os filhos de Judá, Onã e Selá. Uma esposa para o nome dela era Tamar, mas era perverso perante o Senhor, e por isso morreu. Era perverso perante o Senhor. Onã fez o que era mal perante o Senhor. Por causa disso, morreu. Judá, então, prometeu casar Tamar com Selá quando ele crescesse. Mas Judá não pretendia cumprir a promessa. Ele mentiu a Tamar e não pretendia cumprir a promessa. Por isso, Tamar ficou viúva, desprezada e solteira. Mas vamos ver o que acontece aqui a partir do versículo 12, porque até aqui, então, nós temos a primeira parte da história e temos como se fosse assim, primeira sessão da história. Nós terminamos essa primeira sessão com Judá achando que iria se livrar, ele iria arrumar uma esposa para que houvesse para que houvesse uma descendência, porque senão a descendência de Judá terminaria ali. E a viúva esperando a promessa do seu sogro. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Então, note que a mulher de Judá, que era filha de Sua, morreu, ele ficou viúvo. E consolado, logo que passou o luto, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timná. Timná era uma região, era ali na região, era mais ao ocidente,
ficava perto das terras dos filisteus, era uma região de vinhas, era uma região onde já havia ali, os filisteus já estavam naquela região. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Então, eles foram para fazer a tosquia das ovelhas. A tosquia das ovelhas, meus irmãos, era quando as ovelhas estavam carregadas de lã, havia a época certa do ano e tal, era um tempo de festa. Porque o que eles faziam? Eles cortavam a lã, aquela lã era cortada talvez com instrumentos muito cortantes, eles faziam essa tosquia, era uma técnica muito bem feita, quilos e quilos e quilos e quilos de lã eram produzidos e aquilo tudo era comercializado e havia, então você imagina, vem os comerciantes, vem todo mundo, havia festa sempre no final, depois que terminou aquele trabalho árduo, as ovelhas estavam todas raspadinhas, lavadas, né, e prontas, normalmente era no início do verão, para que a ovelha tivesse tempo de crescer o pelo para o próximo inverno, e deixariam passar o inverno. De ano a ano, eles faziam essa tosquia das ovelhas. E alguém foi e avisou a Tamar, e o comunicaram a Tamar, para perto da casa dela. Eis que o teu sogro sobe a Tímna para tosquear as ovelhas. Então, notem, Tamar estava esperando a promessa do sogro. Então, ela despiu as vestes da sua viuvez. A viúva tinha uma veste característica, ela usava a veste que demonstrava que ela era viúva, e ela passou a usar as vestes de uma prostituta cultual. Olha só. E cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Ela não foi, a promessa não estava sendo cumprida. Ela intencionalmente vestiu-se como uma prostituta cultual. O que é uma prostituta cultual? Havia cultos onde Baalins, cultos pagãos, onde havia mulheres que eram dedicadas a esses deuses pagãos e elas exerciam uma espécie assim de ministério, vamos dizer assim, de trabalho para que provocasse aos deuses a quem eles serviam. Como Baal era o deus masculino e era o deus da tempestade, era para fazer com que Baal fizesse chover, porque eles entendiam que a gente tem que falar desses assuntos, os irmãos me perdoem, mas está lá na Bíblia. O que eles imaginavam? Que a chuva era como se fosse o sêmen de Baal. Então, quando ele ficava excitado por ver as suas prostitutas tendo um relacionamento com os homens, ele produzia chuva para cair sobre a terra. Mas que coisa terrível isso, pastor. Como é que pode um negócio desse? Tempos em que o paganismo era dominante. E o Judá, quando viu aquela mulher no caminho, vestida tipicamente como uma prostituta, ele que estava viúvo, desejou-a. E tem aqui, olha só. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Olha que interessante. Nesse contexto, cobrir o rosto da maneira como ela fez é a maneira pela qual se identifica que ela é prostituta. Ok? Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto, e ele não a reconheceu. Ele não a reconheceu. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Vamos lá. Se Selá não foi dado como esposo de Tamar, o próximo homem da família que teria a obrigação de suscitar descendência a Tamar, ao seu próprio filho, a Er, que era o filho, o primeiro com quem ela se casou, era o sogro.
O sogro tinha o direito de levirato, não só o direito de levirato, mas o dever de levirato. E ele estava negligenciando esse dever, não somente para com a sua nora, e também para com seu filho. Nós não sabemos se lá já está casado ou não. A verdade é que ele não cumpriu a promessa. E ele estava em falta. Ele estava em falta. Ele não está cumprindo com a promessa que ele fez, e não somente com a promessa, mas com a lei que ele sabe que, na verdade, nesse tempo, a lei ainda não estava escrita, mas havia um código onde essas coisas eram respeitadas. Ele não estava cumprindo o dever consuetudinário, aquele dever que era o dever que todos reconheciam, aquela lei que era a lei da tradição. Ele não estava cumprindo, não estava fazendo. Então, vamos lá, continuando aqui, né? Só que ela pegou e resolveu negociar, né? Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? O que você me paga? Qual é o pagamento? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Era um preço alto, um preço que iria alimentá-la. Podem perceber que estas prostitutas, isso era comida para quanto tempo? E isso podia ser, inclusive, ela podia se vender, e tudo isso estava. Eram pessoas de muita pobreza, e que muitas vezes se prostituíam, se tornavam prostitutas cultuais. Não é o caso de Itamar, porque ela tinha família, a família cuidava dela, mas uma prostituta cultual se transformava, entrava para esse trabalho. Muitas vezes a prostituição, infelizmente, pode ser resultado de pobreza, resultado de não ter o que comer, né? Então, isso realmente vai acontecer. Nesse caso aqui, faz parte da tradição religiosa, mas ela se aproveitou dessa tradição religiosa para, de alguma forma, cobrar do sogro o que ele lhe devia. Perguntou-lhe ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Porque como é que eu vou confiar no senhor? Senhor, desculpe, eu não te conheço. Né? Respondeu ele, que penhor te darei? O que você quer? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Então, notem, o selo é uma identificação clara de quem era ele. No selo dele tinha a marca dele. Tudo que tinha o selo de Judá era dele, pertencia a ele. O cordão era também característico, era um cordão que ele usava para amarrar suas roupas, e isso, cada um, havia uma tradição de ter cordões diferentes, e havia cordões que passavam de pais para filhos e tal. Então, ela está pedindo. E o teu cajado, que seguras. Então, note, é um penhor alto. Provavelmente ele já estava excitado, já estava querendo, já estava, né? E numa hora dessa, muitas vezes não pensa que isso seria um compromisso muito sério. Ele, pois, lhos deu e a possuiu. E ela concebeu dele, ela ficou grávida. Levantando-se ela, se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Olha só, 2 viúvos. Percebam aqui nessa imagem, né? Você tem aqui uma representação, eu não acho que Judá fosse tão novo assim, talvez ele fosse mais velho. O fato dela estar com o rosto coberto neste lugar indicava que ela estava dizendo assim, estou à disposição. Só que nós temos aqui 2 viúvos, né? Ele viúvo, sua mulher morreu, e ela viúva. Ele devendo a ela as promessas e os compromissos que ele tinha feito, e ela querendo cobrar dele as promessas e o testemunho. E aquilo. E ela, então, ao negociar, ela pega um penhor muito importante, muito poderoso, uma prova cabal de que ele era o homem que havia se deitado com ela. Ela concebe e
3 meses depois, ele fica sabendo. Mas vamos ver aqui. A mulher de Judá, então, morreu. Ok? Tamar aguardava a promessa. Tamar não tinha sua promessa cumprida. Judá foi tosquear as ovelhas. A Tamar foi avisada. Percebam que você tem aqui a narrativa caminhando assim, lado a lado, né? Judá, Tamar, de repente, Tamar toma a iniciativa e fica no caminho disfarçada de meretriz. Judá a vê e a tem por prostituta cultural. Ele não pergunta e tal, ele chega e fala, venha deitar comigo. Ele falou, tá bom, o que você vai me dar? Era uma negociação, era feito assim. Judá negocia, então, com ela. Ele já não tinha negociado antes. Ele disse, olha, filha, vai para casa, fica lá com seu pai. É uma negociação. Vamos fazer um trato. Espera o menino crescer, fique tranquila. Você casou com meu filho, você é minha nora. Você vai ter o direito, sim, de suscitar descendência à minha família. Fique tranquilo. A mesma coisa ele vira para a prostituta e negocia, diz o que você quer. O que você vai me dar? Ela pergunta. Ela fala, eu te daria um cabrito. Tá bom, mas cadê o cabrito? Não, mas eu prometo que eu darei. Tá, então você tem que me dar um penhor, né? Ela exige uma garantia. É interessante, né? Porque dá para a gente pensar assim, né? Da outra vez, por que ela não pensou em exigir uma garantia? Agora ela está exigindo uma garantia. Está exigindo uma garantia de que vai receber o cabrito, mas ela não quer o cabrito. Ela quer que a promessa seja cumprida. Na verdade, ela quer muito um filho. E esse filho que ela teria direito, que a consolasse na sua viuvez, que fosse o arrimo da sua vida. E isso lhe daria também o direito de herdar as propriedades e as coisas que eram inerentes à sua família. Senão, ela morreria viúva, sendo cuidada pelos pais, e não daria descendência nem aos seus pais, nem a Judá. E no caso de Judá, a situação era crítica, porque a família de Judá podia acabar ali. Ok? A gente tem, então, Judá lhe entrega seu selo, o seu cajado e o seu cordão, o seu cinto, que são provas cabais. Não tenha dúvida de que estas provas serviriam em qualquer tribunal, em qualquer encontro, de que ele era o homem. Ela, então, fica grávida e volta à casa da sua família. O que vai acontecer, então? Vamos lá. Versículo 20, que é o terceiro ato dessa história. Primeiro ato, Judá muda-se, tem filhos, o filho casa, tem toda aquela sucessão de mortes. Ele promete que vai dar. Segundo ato, ele fica viúvo, vai tosquear as ovelhas, e ao tosquear as ovelhas, a sua nora vai lhe cobrar aquilo que ele prometeu. Só que ela usa de um estratagema, ela usa de um subterfúgio. Aqui a gente pode comparar muito com o capítulo 37, porque é isso que os filhos de Judá fazem, né? Eles usam de subterfúgios, eles não dizem as coisas diretamente, eles fazem o pai chegar à conclusão, eles fazem com que o pai mesmo diga e dê o veredito. Olha que interessante aqui. Vamos lá, vamos ver. Aqui, versículo 20. Então, Judá enviou o cabrito. Olha que coisa, né? Interessante. A promessa que ele fez para sua nora, ele não cumpre. Mas a promessa que ele fez para uma prostituta, ele cumpre. As pessoas têm uma maneira estranha de marcar valores, né? O que é mais valioso? Cumprir a promessa para uma nora ou cumprir a promessa para uma prostituta? Eu responderia os dois. Primeiro, não se meta com prostituta, né? Segundo, mas fez uma promessa, cumpra.
seja para quem for. Não tem jeito. Essa é a questão. A questão é que, no mínimo, nas coisas pequenas, nas coisas que aparentemente não eram tão importantes para ajudar, ele cumpria a sua promessa. Mas aquilo que realmente era importante, aquilo que tinha um valor, estava lidando com uma vida de uma pessoa. Agora, olha qual é a escala de valores de Judá. Enviou Judá, então, o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens, não foi nem o Judá, ele mandou o seu amigo, falou, vai lá, pega lá as minhas coisas, então leva esse cabrito aqui, faz esse favor para mim, né? Só que o amigo não encontrou e começou a procurar. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual? Né? Lá, antes não diz que é cultual, mas aqui diz, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Não houve, não aconteceu, senão nós saberíamos. Tendo voltado a Judá, disse, olha, não encontrei. Também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si. Então, eu fiz a minha parte, né? Para que não nos tornemos em opróbrio, quer dizer, para que ninguém diga que eu não cumpri a minha parte, né? Para que eu não seja desprezado, se tornar opróbrio, é isso. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Percebam o cuidado dele, dizer, bom, então ela está lá, fica com o penhor, não tem problema, é isso aí. Só que aí, olha só, passados quase 3 meses, foi dito a Judá. Interessante, né? Como tem gente que leva e traz, né? Judá saiu para tosquear, avisaram a Tamar. Tamar ficou grávida, imagina, viúva, ficou grávida, todo mundo, a vila inteira, todo mundo, alguém foi avisar, falou, ó, tua sogra adulterou. Tua sogra não, tua nora adulterou. Né? Passados 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Judá não quis nem saber da história, era tudo o que ele queria, era o que ele estava esperando. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. O negócio era feio. Queimada. Tirai-a fora para que seja queimada. Então ele já montou o tribunal, já mandou avisar, vai lá, eu vou chegar lá, eu mesmo vou executar essa prostituta, essa mulher que adulterou, essa mulher adúltera que traiu o meu filho. Mal sabia ele que ele ia ser desmascarado diante de todo o tribunal, diante dos homens mais importantes de Canaã, que a vergonha seria dele. Olha o que diz aqui. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. Ela disse, olha aí, eu fiquei grávida deste homem aqui. E entregou o penhor que ele havia entregue. E disse mais, reconhece de quem é esse cajado. Reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Mostrou e disse, olha, eu não vou ser apedrejada, eu não vou ser queimada sozinha, não adulterei sozinha. O homem que me deu estas coisas é o pai dessa criança. Reconheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. E nunca mais tocou nela, nunca mais a possuiu, mas a acolheu como parte da sua família. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Nós temos aqui
né? Judá vê, então, uma oportunidade de se vingar. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: sua nora agiu como prostituta, agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Aqui nós temos um quadro que está cortado aqui pela metade, de Tamar fingindo-se uma prostituta e o Judá dando a ela o seu selo, o seu cajado e o seu cordão, o seu cinto, como penhor e a prova. E aqui nós temos o momento em que o fogo já está pronto. Essa figura aqui isso aqui é uma pintura da Idade Média, do final da Idade Média, por isso a gente tem esses capacetes e tal, que são típicos, né? Essas roupas aqui são típicas, aqui é um mendigo e tal, e a Judá vestida como uma cortesã, né? Ou talvez como uma lady da Idade Média. Nós temos aqui o Judá, né, vestido quase como um sultão e tal. Então, essas roupas aqui, elas são típicas do final da Idade Média, por isso que essa pintura tem essa característica e tal. Então, Judá vê esta oportunidade e monta um julgamento. Esse é um outro quadro, talvez até mais classicista, mais renascentista e tal, porque a gente tem aqui, né, como se fosse assim, quase que uma cidade toda construída e tal, e o Judá sendo confrontado por Tamar e dizendo: olha, tá bom, mas aqui está, olha, o selo, o cajado, e o Judá totalmente fora de si diz: olha, eu reconheci, essa mulher é mais justa do que eu. Quando estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. Esse texto é muito interessante, né? Nunca mais teve relações com ela. Esse texto é muito interessante porque ele vai levantar justamente o reconhecimento. A pessoa, quando Davi passou por isso, vários outros passaram por isso, de ter diante de si uma prova cabal de que ele está errado e ele cair em si e reconhecer o seu erro. Então, esse texto é importante para mostrar que Judá estava começando a passar por uma transformação. Isso vai ser muito importante lá na frente, no restante da história. Ok? Agora, olha só, vamos ver o finalzinho da história aqui, no versículo 27, que nós temos o último bloco dessa narrativa, antes de voltarmos para José. Olha só, aí voltamos para José aqui. Olha, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, perceba que isso aqui faz ligação direta com esse texto aqui. Olha, os midianitas venderam José do Egito a Potifar, oficial do rei, oficial do Faraó, comandante da guarda. Então, o capítulo 39 tem uma ligação direta. Esse capítulo aqui, como eu disse, parece desencaixado. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, e olha que interessante, esse nascimento aqui lembra muito o nascimento do pai de Judá. Havia gêmeos no seu ventre. Se repete em Judá o que aconteceu com Isaque, que quando a sua mulher estava para dar à luz, havia gêmeos. E um dos gêmeos era o seu pai, que era para ser o filho mais novo, porque ele saiu depois. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro, para poder identificar quem era o primogênito. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? Em hebraico, ela perguntou, né? Pérez significa romper. Como é que você deu um safanão no irmão e saiu na frente? Como é que foi isso? Percebam que há uma ligação entre Jacó e Judá muito forte,
quanto à questão do nascimento do seu filho, filho de Judá, e o nascimento do seu pai. Porque, no caso de Jacó, ele parece que ele pegou no pé do irmão e saiu com a força do irmão. Essa foi a razão como é apresentado o assunto. Olha só. Mais recolhendo, tal. E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Zerá. Olha só. A história não acaba aí. Olha que interessante. Quem é o primogênito, então, de Judá? Na verdade, substituiu-se o primogênito né? O primogênito de Judá, né? Está aqui, essa história que nós acabamos de ver. Ok, está aqui. Como você abriu o caminho, puseram nele o nome de Pérez. Olha esse nome. Vamos dar uma olhada nesse nome. Pérez. Quem é esse Pérez? Quando Ruth, lá na frente, casou-se com Boaz, o povo de Belém abençoou os dois, dizendo que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Ruth 4:12. Mais ainda, os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, que teve um filho chamado Esrom, que teve um filho chamado Ram, que teve um filho chamado Abinadab, que teve um filho chamado Nazon, e que teve um filho chamado Salmão. Salmão casou-se com Raabe. Como é que eu sei disso? Agora eu vou te mostrar. Boaz nasceu desse casamento. E Boaz casou-se com Ruth. Ruth teve um filho chamado Obed, e Obed teve um filho chamado Jessé. A história de Ruth termina antes de nascer Davi. Olha o que diz aqui no capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo. Judá foi o pai de Pérez e de Zerá. A mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Abinadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. A mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. E a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Essa é a genealogia de Jesus Cristo. Percebam o seguinte, há duas coisas em risco aqui. Como o povo foi parar no Egito e se transformou num grande povo, graças a José. Como Deus suscitou o rei, graças a Judá. Por que a história de José e a história de Judá, de Judá estão tão relacionadas? Olha aqui, ó. Você pega aqui no Gênesis 38, vamos pegar Gênesis 37, que é aquele versículo final, né? Enviaram a túnica talar, de mangas compridas, e fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica do teu filho. Olha aqui. E tirando-a, a Tamar, mandou ela dizer ao seu sogro. Então, note, fizeram-na levar, ela não disse direto ao sogro, mas ela mandou dizer ao seu sogro. E mandou os dotes. O homem de que são estas coisas eu concebi. Achamos isso. E disse mais: reconheces de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. O texto usado aqui é exatamente igual ao texto usado aqui. Vê se é, de quem é isso aqui. Vê isso aqui, de quem que é. É a mesma coisa. Olha a túnica, vê isso aí, de quem que é. Vê se é do teu filho. José e Judá, a história final do capítulo essencial de José,
está aqui sendo repetido na história de Judá. Ele está tendo que ser confrontado com uma evidência, está tendo que reconhecer. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Da mesma forma como ele fez, junto com seus irmãos, reconhecer, o pai reconhecer que aquela túnica era do filho, e o pai tirou uma conclusão que não foi uma conclusão correta, mas que seria a única conclusão plausível, ele também reconheceu as coisas que foram apresentadas e tomou uma conclusão, só que ele tirou uma conclusão correta, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Então, notem, da mesma forma como o pai disse que iria ficar até a sepultura sem ter alegria, tá aqui está errado, eu inverti, aqui José e Judá está errado, perdão. José está aqui, Judá está aqui. Então, notem, as duas histórias de José e de Judá terminam com a mesma estrutura literária, com a mesma maneira de ser. E isso nos faz pensar nos dois líderes de Israel que estão aparecendo aqui pela primeira vez. Olha só, Judá, que se juntou a Benjamim, nós vamos descobrir isso até o final da história, eles foram os precursores dos reis que reinaram no Reino do Sul. Levi era sacerdote para os dois grupos. Mas os outros irmãos e José, que teve 2 filhos, da mesma forma, o filho mais novo sobrepujou o filho mais velho. Em toda a história do Gênesis, todos os filhos não são o primeiro, são sempre o mais novo, ou o segundo, ou alguém que vem depois. No caso de Judá, no caso de Jacó, no caso de próprio Isaac, o primeiro que nasceu foi Ismael. Então, notem que em Gênesis, os primeiros não serão os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, José é pai de Efraim, que vai trazer, e que vai, de certa forma, ser identificado com o reino de Israel. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando essa lição por aqui. Vocês percebem como a Bíblia é fascinante e como a história de Judá não está no lugar errado, está no lugar certo, porque lá na frente haverá um protagonismo desses 2 personagens, Judá e José. E tudo isso nós ainda vamos estudar, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.